A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, é com muita alegria que estamos iniciando mais um programa, Deus Fala ao Coração. E aqui Deus fala ao meu, Deus fala ao seu, Deus fala ao nosso coração. Queremos dar boas-vindas a todos os irmãos que neste momento estão conosco. Você que está nos acompanhando através da TV, do rádio, você que nos acompanha através das plataformas digitais. Que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Sejam todos bem-vindos. Estaremos juntos a partir de agora com muito de Deus. Nós temos aqui momentos especiais no programa. Temos o momento da reflexão bíblica. Logo já estaremos refletindo. Teremos o momento da participação dos ouvintes através de áudio. Os nossos irmãos estarão enviando áudios e estaremos ouvindo aqui e comentando com eles os pedidos de oração e enviando saudações para quem você desejar. Teremos também aqui um momento de intercessão, um momento onde estaremos orando, falando com Deus, apresentando todos os pedidos de oração. Olha, meus irmãos, além de tudo isso, também temos aqui a participação de alguns irmãos trazendo testemunhos edificantes. Você não pode perder, esse programa está recheado de muita bênção e certamente você será edificado por Deus. Temos também a participação da cantora convidada pelo nosso pastor presidente, que estará logo mais louvando o nome do Senhor. Portanto, fique conosco e seja abençoado por Deus ricamente. Quero aproveitar este momento para saudar o nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, pela visão que Deus tem dado a seu servo, o anjo da igreja que está à frente do rebanho, que tem investido, nos meios de comunicação. A Rede Brasil é o exemplo disso, que tem levado adiante a palavra de Deus e que tem alcançado muitas vidas. Que Deus continue abençoando o nosso pastor. De igual modo, a nossa querida irmã Judite Alves. Deus abençoe, irmã Judite, Deus abençoe os filhos do nosso pastor presidente, a doutora Ana Cláudia, pastor Ailton Júnior e também o pastor Jefferson Naves. Queremos saudar toda a diretoria da igreja, a todos os coordenadores de área que cooperam com o nosso pastor presidente aqui no Grande Recife e região metropolitana, aos vice-coordenadores. Queremos saudar também, queridos irmãos, os nossos irmãos ali em Novo Benfica, Estrada dos Remédios, Cordeiro Caxangá, Sítio Tabaiares e também congregação em Zumbi. Neste momento, eu quero lhe convidar para lermos a palavra de Deus e, enquanto isso, você já pode compartilhar o link deste programa. Abençoe vidas compartilhando Rede Brasil, compartilhando Deus Fala ao Coração. Esse programa pode ser exibido através do YouTube, Instagram e também do Facebook. Os irmãos podem, portanto, abençoar famílias e vidas compartilhando o link deste programa. Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Neste momento, quero convidá-los a abrirem a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 3. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor diz: Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Amém. Queridos, vamos orar, vamos falar com Deus neste momento. Vamos agradecer ao Senhor pela oportunidade feliz que Ele nos concede de estarmos mais uma vez aqui no estúdio da Rede Brasil e você aí em casa,
Você que neste momento está voltando, não é? Eu sempre digo, muitos irmãos regressando do trabalho, está no seu automóvel ou mesmo no ônibus, mas quem sabe você que está no ônibus está com o seu fone de ouvido sintonizado, acompanhando através dos aplicativos, das redes sociais, plataformas digitais, o programa Deus Fala ao Coração. Você que está no seu automóvel, sintonizado, ligou o rádio, que a bênção de Deus também esteja sobre a vossa vida. Você que está no seu ambiente de casa, na sua sala de TV, com a sua família, ligou a TV e neste momento está junto conosco para ser abençoado por Deus. Você que está no seu ambiente de trabalho, muitos irmãos que nos acompanham no seu ambiente de trabalho e que mandam mensagens e que passam a noite, não é? Com a Rede Brasil ligada e acompanhando assim toda a programação. Se é o seu caso, que a bênção de Deus também esteja sobre a sua vida. Nós vamos orar neste momento, pedindo a bênção de Deus e logo depois teremos a reflexão bíblica. Ore comigo. Eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos inicialmente te louvar pelo que és, pelo que fazes, Senhor, por tudo que nós recebemos de Ti e que a Tua Palavra nos revela. Tu és Deus e a Tua Palavra diz que de geração a geração o Senhor permanece o mesmo. Tu és eterno, de geração a geração, de eternidade a eternidade, diz o salmista, Tu és Deus. E eu tributo a Ti a devida honra, Senhor. Eu quero Te louvar pelo que és, mas também pelos Teus feitos, como diz a Tua Palavra no Salmo 150. Eu Te louvo por aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo perdão dos nossos pecados. Sim, Senhor, quando ainda não conhecíamos o Evangelho, não tínhamos pleno conhecimento da verdade, os nossos olhos estavam fechados, mas a Tua Palavra, que é geradora de fé, nos fez entender a Tua Palavra, Senhor, os Teus propósitos eternos quanto à salvação e abraçamos o Evangelho. Recebemos o Teu Espírito que está dentro de nós e testifica que somos filhos de Deus. Nesta oportunidade eu quero Te louvar, Senhor, também pela vida dos meus irmãos que estão acompanhando conosco neste momento o programa Deus Fala ao Coração. Que esta programação seja de bênção, como tem sido, e que vidas sejam impactadas, tocadas por Ti. Eu creio em milagres, Senhor. Eu creio que o Senhor fará coisas grandes nesta noite e também início de madrugada. Abençoa os meus irmãos, dando vitória naquilo que eles precisam, Pai. Curando os enfermos, renovando aqueles que estão tristes, as famílias enlutadas, Senhor. Derrama o Teu bálsamo nesta oportunidade e traz conforto, traz alegria. Ó Pai, que a Tua Palavra, que é viva e eficaz e que penetra até a divisão da alma e do espírito e é apta para discernir os pensamentos, as intenções dos corações, possa trabalhar nesta oportunidade, Senhor, nesta noite. Faz aquilo para qual, Senhor, ela foi enviada, o propósito para qual ela foi enviada e que ela não volte vazia, como diz as Sagradas Escrituras. Permanece conosco. Nós pedimos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Como disse você que nos acompanha através das plataformas digitais, pelo YouTube, Instagram, Facebook, e você que nos acompanha pela TV, rádio, não é? Que a bênção de Deus esteja sobre todos os meus irmãos
E eu creio que nesta noite Deus ele tem uma palavra para o seu coração. Meus irmãos, nós lemos um texto bíblico que está em Apocalipse, capítulo 2. Lemos do versículo 1 ao versículo 3. Eu quero ler mais uma vez, é um texto curto. Se você puder neste momento pegar a sua Bíblia, abrir e acompanhar conosco, faça isso. Se não, acompanhe ouvindo o que diz a palavra de Deus. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua mão ou na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Amém. Queridos, nós temos lido aqui uma porção da palavra de Deus, um texto lindo, um texto que é conhecido por todos aqueles que leem as Sagradas Escrituras, aqueles que frequentam a escola bíblica dominical, a culto de doutrina. Nós estamos falando do livro de Apocalipse, o livro da revelação. Este livro, queridos, que traz tantas revelações de Deus acerca daquilo que vai acontecer. Portanto, nós estudamos a escatologia bíblica, não é? Os assuntos futuristas, aquilo que vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Mas o nosso propósito nesta noite é mostrar para os irmãos, de forma precisa, aquilo que está nos 3 primeiros versículos do capítulo 2 deste livro. É bom que se diga também que os 3 primeiros capítulos do livro de Apocalipse tratam da revelação, da visão do Cristo ressurreto, glorificado, a João, que estava em uma ilha chamada Pátimos. O termo Pátimos, queridos, para alguns estudiosos significa pisado, esmagado. E a ideia é refletir a sua função como sendo um lugar de exílio ou sofrimento. Pátimos, historicamente falando, era uma ilha-prisão. Os homens que cometiam crime eram levados para esta ilha e, como disse, esta ilha sendo uma prisão, esses homens eram colocados ali com o propósito de morrerem. E João, diz a Bíblia, que teve também esse mesmo destino, isto é, foi levado para esta ilha como prisioneiro. E ele mesmo explica, queridos, no capítulo 1, versículo 9 deste livro, Apocalipse, quando ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Pátimos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Foi exatamente ali que as autoridades da época levaram João, destinando-o à morte, mas foi ali que Deus trouxe para João revelações estas que estão no livro de Apocalipse. A história diz que João, ele não morre ali naquela ilha, senão morre, não é, de velhice,
de boa idade, porque Deus, Ele cuida daqueles a quem Ele chama. E uma vez sendo chamado por Deus, Ele escreve, irmãos, as 7 igrejas da Ásia. Nós vamos perceber isso, como disse aos irmãos, nos 3 primeiros capítulos deste livro. Os irmãos vão perceber a partir do capítulo 2, a carta endereçada a Éfeso, depois a carta endereçada a Esmirna, também a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e, por fim, a igreja de Laodiceia. Essas igrejas, elas representavam o período historicamente da igreja aqui na Terra. A igreja de Éfeso, por exemplo, representava a igreja apostólica, a igreja que teve início, a igreja primitiva. Laodiceia, por sua vez, a última carta endereçada ao anjo que estava naquela igreja, na cidade de Laodiceia. Aquela igreja representa os últimos dias da igreja aqui na Terra, representa o materialismo, a mornidão espiritual. Jesus chegou a dizer, escrevendo à igreja de Laodiceia, que estava com náuseas, a ponto de vomitar. Ele disse: não és quente nem frio, e porque és morno, vomitar-te-ei. Deus estava falando da agonia que sentia em ver a mornidão daquela igreja em Laodiceia. Mas a Éfeso, queridos, Deus ele se dirige por meio desta carta que João escreve, e ele fala primeiro ao anjo da igreja. É interessante que no versículo 20 do capítulo 1, a Bíblia revela para nós e dá a interpretação do que representava, portanto, as estrelas que João viu, os castiçais. Versículo 20 diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, portanto, meus irmãos, vejam que a carta a Éfeso inicia exatamente assim. Capítulo 12, versículo 1. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele fala que tinha a liderança, que tinha os pastores, os responsáveis pelas igrejas, chamados aqui de estrelas, ele tinha nas suas mãos. Isso mostra de controle, isso mostra o controle de Deus, isso mostra o seu cuidado com a liderança. Mas ele diz também que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, que anda no meio da igreja. A introdução à carta a Éfeso nos mostra o cuidado de Deus para a liderança e a presença de Jesus no meio da sua igreja. Ele diz: aquele que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, no meio da igreja. Em seguida, irmãos, Jesus ele fala àquela igreja e ele pontua aqui algumas coisas interessantes. Primeiro, ele diz: eu sei as tuas obras. Segundo, ele diz: e o teu trabalho. E terceiro, ele diz: eu sei a tua paciência. Eu não quero falar nesta noite sobre obra nem trabalho, mas eu quero me deter na terceira palavra que Jesus diz àquela igreja: eu sei a tua paciência.
Quando nós falamos de paciência, nós estamos falando de algo que incomoda as pessoas só de ouvir a palavra. Estamos vivendo em dias em que as pessoas são imediatistas, querem tudo para já, agora. As pessoas já não têm mais paciência de esperar o tempo certo para se obter alguma coisa, esperar que a promessa de Deus se cumpra cabalmente em sua vida, esperar o tempo, por exemplo, não é, de namorar, casar. As pessoas querem agir de forma prematura. Há esse sentimento de impaciência. Mas Deus elogia a igreja de Éfeso por ter essa característica. Ele diz: eu sei a tua paciência. No versículo 3 ele diz: e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Queridos, nós estamos falando aqui hoje sobre paciência. E eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala de paciência, a Bíblia está atrelando sofrimento também. Veja que Jesus diz àquela igreja que sabia da paciência, Jesus diz que sabia do sofrimento, e ele diz: e tens paciência, logo em seguida, após falar do sofrimento. É interessante que a paciência está relacionada ao sofrimento, obviamente. É exatamente no sofrimento que nós vamos provar se somos ansiosos, se somos impacientes. E a paciência, além de estar vinculada ao sofrimento, a embates, a lutas, ela também está ligada à confiança. Porque se eu confio, eu tenho uma convicção de que algo está por vir e eu vou aguardar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, esse texto é muito conhecido, versículo 1 aos Romanos, da Epístola aos Romanos, versículo 1, capítulo 5, versículo 1 ao 5, a palavra de Deus diz: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Vejam, irmãos, que a paciência, biblicamente falando, ela é gerada pela tribulação. Como eu posso conceber paciência se eu não sou confrontado por alguma situação para que ela possa brotar? Eu só terei paciência se alguma coisa vier ao meu encontro para me fazer entender se eu devo aguardar algo acontecer, algo sobrenatural. E para tanto faz-se necessário esperar com paciência. O salmista no Salmo 40, salmo muito conhecido, ele diz: esperei com paciência no Senhor. E ele diz que o Senhor se inclinou para ele e ouviu o seu clamor. Mas ainda, queridos, em Romanos capítulo 5, versículo 3, ele diz que nós devemos nos gloriar nas tribulações. Não é se gloriar da tribulação, do sofrimento, mas é se gloriar nela, nas tribulações.
É na tribulação, no sofrimento, que nós devemos glorificar a Deus, primeiro porque Ele está cuidando de nós. Segundo, porque nós cremos que Deus está conosco e temos a convicção de que se Ele está conosco, algo novo vai acontecer. Eu vou dizer mais uma vez, se Deus está conosco e Ele está, algo novo vai acontecer. Portanto, aguarde, espere, mas não espere de forma ansiosa. Não, Deus, Ele está no controle. Ele, mesmo no meio do sofrimento, que às vezes olhamos para um lado e para outro e parece não enxergar a saída. Mas você crê que o Todo-Poderoso, o leão da tribo de Judá, aquele que tem as chaves, abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, Ele fala contigo nesta noite, nesta oportunidade, e Ele te diz: eu estou no controle. Assim como Ele disse à igreja de Éfeso: eu tenho as 7 estrelas na minha destra, eu controlo o universo, nada fugiu do controle de Deus. Eu vou dizer mais uma vez, nada fugiu do controle de Deus. Ele está no controle da história. Ainda que você esteja chorando, ainda que você esteja dizendo a Deus que não suporta mais, mas eu profetizo neste momento, por meio da palavra de Deus, e te digo: espera mais um pouquinho de tempo, porque está chegando novidade de Deus para a tua vida. E você vai agradecer, você vai cantar, você vai glorificar o nome de Deus e vai dizer: só o Senhor é Deus. Paulo continua dizendo àquela igreja que estava em Roma: a tribulação produz a paciência. O termo paciência, em algumas Bíblias, como a NAA, Nova Almeida Atualizada, é perseverança. E perseverança, queridos irmãos, traz a ideia de você permanecer. A palavra perseverança no grego significa constância em situações adversas. Resiliência, labutar e suportar. Isso significa perseverança. E perseverança, o termo perseverança é um dos significados da palavra paciência. Você precisa suportar, você precisa se manter resiliente, você precisa ser constante, não alterar o seu modo de ser, a sua marcha, ainda que seja devagar, mas ela tem que ser constante. Como disse Esaú a Jacó: eu irei no passo do gado, devagar, mas pisando firme e caminhando sempre. Deus, Ele fala contigo nesta oportunidade, querido irmão, querida irmã, e te diz: permaneça como tens feito, orando, indo aos cultos, ainda que chega momento em nossas vidas que a gente quer se isolar, a gente quer fugir, a gente quer uma resposta de Deus imediata, e nem sempre a resposta de Deus ela é da forma que nós desejamos, da forma que nós pedimos, porque Deus é soberano, Ele está no presente, mas já está no futuro. Ele está no futuro, Ele sabe o que é melhor para você, Ele sabe o que é melhor para mim. Aleluia! Paulo diz: a tribulação produz a paciência ou perseverança. No versículo 4 ele diz: a paciência, a experiência.
Se nós estamos aguardando em algo, nós estamos passando por algo, estamos esperando com paciência, esta paciência vai gerar, diz a Bíblia, que a experiência. E o termo aqui, experiência, significa caráter aprovado. Significa que eu, você, nós passamos por uma situação adversa, nos mantemos resilientes, a vontade é de correr, mas Deus diz, permaneça. A vontade é de voltar, mas Deus diz, permaneça no caminho. Fui eu que te coloquei nesse caminho. Nada de voltar atrás. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, diz a Bíblia, não é apto de mim, diz o Senhor. Essa paciência produz, portanto, um caráter aprovado, uma experiência com Deus. E esse caráter aprovado, diz Paulo no versículo 5, que produz a esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração. Queridos, nós temos umas etapas na vida, o período de esperar com paciência. Nós temos a etapa da vida que somos provados pela paciência e isso gera um caráter aprovado. E em seguida, esse caráter aprovado gera em nós esperança. Vejam que a esperança, ela é brotada pelo caráter aprovado ou experiência com Deus, que por sua vez é gerado pela paciência. Quem está passando por algo e está com paciência, vai ser gerado dentro de você um caráter aprovado e isso vai te fazer com que tenhas paciência, ou melhor, esperança. Significa dizer que após o caráter aprovado, depois que Deus te disser, está aprovado, você vai esperar e vai dizer, algo vai acontecer. Eu tenho convicção de que algo vai acontecer. Poderíamos aqui falar nesta oportunidade de homens e mulheres que esperaram, que foram provados por Deus, que obtiveram um caráter aprovado, como fruto de uma paciência. Paciência é algo muito difícil nos nossos dias, mas o Senhor te diz nesta oportunidade, porque necessitais de paciência. Espera no Senhor, anima-te, e o Senhor fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que você faça como fez Abraão, que recebeu uma promessa que seria pai de uma grande multidão. Mas haviam alguns obstáculos aparentemente na vida de Abraão. Primeiro, a idade. Ele já era velho. Segundo, a sua esposa era estéril. Mas, queridos, quem prometeu? Ele tem a história na sua mão. Quem prometeu a Abraão que ele seria pai de uma grande multidão, Deus chegou a dizer a Abraão, olha para as estrelas, olha para o céu, conta as estrelas, se as pode contar. Olha a areia da praia, conta os grãos de areia, assim eu farei com a tua descendência. Deus disse, eu farei um milagre acontecer. E não importa a idade, e não importa o obstáculo da esterilidade, eu vou fazer.
E eu caminho para a conclusão desta rápida reflexão te dizendo: não importa para Deus os obstáculos que têm se apresentado diante de ti, confrontando a tua fé, para que você tenha paciência. Foi Deus que prometeu, vai acontecer. Foi Deus que falou. Alguém disse que o que Deus fala é prego batido e ponta virada. Ninguém pode revogar aquilo que Deus te diz. Que Deus te abençoe. Recebe esta palavra nesta noite e seja animado, renovado pelo Espírito Santo, e que você possa prosseguir caminhando, aguardando o milagre acontecer em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vamos neste momento ouvir um louvor. A nossa querida irmã Tamires Nascimento, ela é a convidada para estar louvando ao Senhor Jesus neste programa, e a serva de Deus já está com a oportunidade para louvar o nome do Senhor. Após o louvor, nós vamos a um rápido intervalo, não saia daí, porque na volta nós temos coisa boa de Deus. Teremos aqui testemunho, teremos muito mais para a edificação da sua vida espiritual. Pai do Senhor, pastor, vamos agora adorar a Deus e dizer o quanto somos dependentes e carentes da sua presença. Aleluia. Sem Ele nós não podemos nada, não somos nada. Eu sei que você aí do outro lado sabe bem disso, o quanto depende dEle. Tudo é por Ele e para Ele. E você também é dele. Não consigo viver nenhum dia sem tua presença. Minha alma nele anseia, é uma dependência. Reconheço o quanto preciso e sou tão carente de ti. Tu és tudo pra mim. É Deus, eu sou falho e imperfeito, mas te amo. Minha vida só a ti pertence, é teu comando. Eu não sou, não posso, não tenho, tu és o meu dono. Aleluia. Estou aqui, ó Deus. Como é bom sentir a tua presença. Como é bom saber que tu estás conosco. Como é bom, Senhor, te ouvir. Fala, Pai, nós estamos aqui. Filho, fui eu quem te fiz existir, o fôlego eu dei. Te conheço por dentro e por fora, mas eu te formei. Tu és minha propriedade, com sangue eu comprei. Eu sei quando estás sem força e desanimado. Não dependo de nenhum exame pra ver teu estado. Ouço quando tu falas ou mesmo estando calado. Meu olhar vai além do profundo, é o som do infarso. E hoje aqui eu estou a te visitar. Corpo, alma, mente e coração, Deus tem graça, poder e unção. Recebe renovo. Te levanta e não pense em desistir. Reservei este dia e falo contigo aqui. Recebe algo novo em tua vida. Sou o que você precisa, então se aproxima pra perto de mim. Sinta a presença desse amigo fiel. Aleluia. Receba renovo nesta noite. Oh, glória. E hoje aqui eu estou a te visitar. Corpo, alma, mente e coração, Deus tem graça, poder e unção. Recebe renovo. Te levanta e não pense em desistir.
precisa, então se aproxima pra perto de mim. Eu sinto a tua unção, eu sinto teu perdão, eu sinto teu cuidado, Deus, recebe a minha gratidão. Eu sinto a tua presença, minha alma em ti se alegra. Eu sinto o teu renovo chegando, indo embora a fraqueza. E hoje aqui eu me rendo por completo aos teus planos e tua vontade. Tu tens total liberdade, a ti eu me entrego. E hoje aqui eu me rendo por completo aos teus planos e tua vontade. Tu tens total liberdade, a ti eu me entrego. Aleluia. Glória a Deus, queridos irmãos, que belo hino, né, nós ouvimos, e que você possa estar sendo edificado por Deus pela reflexão bíblica e também por este hino. Daqui a pouco nós vamos ouvir mais o louvor da parte de Deus, mas eu quero neste momento lhe convidar a compartilhar o link deste programa. Como disse no início do programa, abençoe vidas, compartilhe Rede Brasil, compartilhe Deus Fala ao Coração. Olha, meus irmãos, esse programa, Deus Fala ao Coração, está sendo exibido pelo YouTube Rede Brasil Oficial. Você pode acessar, não é? E acompanhar este programa por esse link, YouTube Rede Brasil Oficial, YouTube Rede Brasil 24 horas e também IEADPE Oficial. Os irmãos podem enviar áudios falando um pouco do que Deus tem feito, fazendo o seu pedido de oração, enviando a sua mensagem, como daqui a pouquinho nós vamos ouvir, não é? Alguns irmãos participando conosco pelo WhatsApp neste programa. Mas agora, queridos, nós queremos chamar o quadro que fala sobre milagres, não é? Deus de milagres. Estaremos ouvindo um testemunho que certamente vai edificar a sua vida. Vamos então ouvir. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Meu nome é Noêmia da Silva. Estou aqui para agradecer por um grande livramento e também por providência de Deus na minha vida. No ano de 2012, eu tive um diagnóstico muito difícil para mim. Os médicos, em exames seculares, chegaram a uma conclusão que eu tinha vários miomas, da qual um dos especialistas falou que não poderia mais fazer a cirurgia, porque o tamanho deles estavam enormes. E voltei para casa muito preocupada. Só que nós temos um Deus poderoso, porque não nos deixa só. Fiquei orando no meu quarto e pedindo a Deus uma direção. Procurei novamente outro especialista, ele solicitou outros exames, fiz, e neste segundo momento foi pior do que o primeiro. Os miomas estavam maiores e um especialista, quando viu, ele falou que a cirurgia seria muito complicada e provavelmente eu morreria. Mas voltei novamente para casa angustiada. Fiz outros exames e também o resultado não eram bons. O médico falou: vou fazer a cirurgia e convido outra pessoa para estar juntamente comigo na hora no bloco cirúrgico. Fomos, fazer a cirurgia. Chegando lá, o Senhor, Ele providenciou tudo. A médica estava lá no bloco cirúrgico. Quando ela olhou, aquela situação toda,
ela me disse: olhe, a sua situação é muito difícil. Mas eu também me recordo neste momento que dias antes eu cheguei em casa depois de sair para evangelizar na campanha evangelizadora da área em que congrego, que é a área 62. E voltando para casa, eu disse ao meu esposo que eu não estava me sentindo bem. Ele falou: minha filha, eu vou fazer uma oração. Eu disse: vamos orar? E eu começamos a orar. Naquele momento, Deus me mostrou, numa revelação, como seria a cirurgia. Só que naquele momento eu senti que o Senhor, Ele tinha feito algo, que o mal não estaria mais ali. Depois, com o passar do tempo, o médico marcou o dia, chegamos lá, fizemos a cirurgia. No dia eu estava na sala de recuperação. O médico, eu perguntei aos enfermeiros: olhe, a cirurgia vai começar? Ele falou: não, irmã, terminou. Mas só que Deus tinha me dito que eu não estava naquele lugar só para passar por aquela cirurgia. Tinha pessoas que eu iria falar. E a primeira foi quando eu cheguei naquele quarto. Tinha uma moça lá. E eu falei: o Senhor Espírito Santo disse a mim, é ela. Eu falei para aquela moça: olhe, depois, quando eu me recuperar, eu quero conversar com você. Deus tem algo para falar com você. E ficamos o dia todo ali nos recuperando. No outro dia, comecei uma conversa com aquela jovem que já estava fora da igreja há algum tempo. Ela começou a me contar a história e o Espírito Santo foi falando, e ela disse: realmente o Senhor, Ele marcou um encontro comigo. E eu quero dizer também a você, seja qual for a situação que você esteja passando, que você acha que está tudo difícil, o Senhor, Ele está no controle. Nada está perdido. Nada, nada. Quando eu estava nessa situação, escutando dos médicos que não tinha jeito, eu comecei a olhar para o céu. Eu disse: Senhor, eu sei que o Senhor faz o impossível. Não é fácil quando a gente procura socorro aqui na terra e tudo está acabado. É como procurássemos o chão e não encontrasse mais. Não tinha em que me agarrar, mas tinha o céu. O céu, Ele estava me dizendo: tem jeito sim. Tem jeito sim. E quando o Senhor me mostrou, quando eu falei antes daquela revelação, eu segurei aquela revelação e disse: meu Deus, Ele está no controle. Ele vai me dar a minha vida outra vez. Uma noite eu disse a Deus: Deus, eu estou aqui de joelho. A medicina diz para mim que não vai ter jeito. Mas se o Senhor me der outra chance, eu vou fazer a Tua obra. Eu vou fazer a Tua vontade. Me dê outra chance. E o Senhor escutou, irmãos. Ele me deu outra chance. Estou aqui para contar a você. Não desista de jeito nenhum. Você pode dizer: irmãos, meus sonhos estão acabados. Eu não tenho chance. Mas o Senhor está dizendo a você: você tem chance sim. O nosso Deus, Ele não desistiu de você. Ele cuida de você. E eu estou muito grata, meu Deus. Saí daquela cirurgia. Com 45 dias voltei para o meu trabalho. Vida normal. Os laudos que levaram aquela doença para fazer a análise, um laboratório rejeitou porque era muito grande. Aqueles miomas estavam no tamanho de 9 meses. E quando saiu aquele laudo, dizia que estava tudo negativo, não tinha nada. O meu Deus, Ele operou quando Ele me mostrou naquela revelação que Ele estava ali e que Ele era a cura. Não
desista mesmo. O inimigo muitas vezes quer colocar na nossa mente para desistirmos, para nos angustiarmos, de acordo com a situação. Mas você, creia que o Deus de milagre, Ele chega. Como Ele chegou na minha vida, Ele também está chegando na sua. E que Deus abençoe. Amém. Glória a Deus, queridos. Ouvimos esse poderoso milagre, né? Esse milagre que Deus fez de cura. E, meus irmãos, Ele é o mesmo. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele continua fazendo milagre. Eu sou a prova viva de que Deus faz milagres, não é? Jesus também me curou. Já contei o meu testemunho aqui na Rede Brasil. E em outros lugares por onde tenho passado, né, atendendo a escala do nosso pastor presidente, nós temos falado daquilo que Deus tem realizado. Ele permanece fazendo milagres. Então, se você está enfermo e precisa de um milagre, queridos, a Bíblia diz: está alguém entre vós enfermos? Chame o presbítero. E orando, ungindo no nome do Senhor Jesus. Veja que a Bíblia fala de chamar o presbítero para que ore ungindo. Muitas pessoas já não procuram mais o presbítero, não é? O pastor e o ministro para que possa ungí-lo. Mas é algo bíblico e você deve crer que Deus pode operar maravilhas. E a Bíblia fala da oração da fé. Diz que a oração da fé salvará o doente. Diz a Bíblia que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Jesus, Ele pode te curar hoje, nessa madrugada. Lembram de Enéas? Quando o homem de Deus passou e gritou: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. E a Bíblia diz que ele pula da cama onde estava porque recebeu a cura divina. Eu creio no Deus que faz milagres, eu creio no Deus que cura hoje e Ele pode fazer também na sua vida. Que Deus te abençoe. Queridos, vamos ouvir mais um louvor. A nossa querida irmã Tamires Nascimento, convidada pelo nosso pastor para estar cantando, louvando ao Senhor neste programa, estará louvando ao Senhor com 2 hinos e você se deleita espiritualmente. Glória, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não perde o controle de nada. Ele está no controle da tua vida, da tua casa, da tua família. Aleluia, se alegra. Deus está no controle. Entraram com Jesus no barco, tudo bem tranquilo, o sol estava lindo, lá vão eles, com Jesus seguindo. Mas de repente algo aconteceu, o tempo muda, o sol escureceu, o vento forte começou a soprar, o mar tão calmo começa a se agitar. E foi um corre-corre, aquele desespero, o barco balançava, todos ficaram com medo, lembraram que Jesus estava ali presente e disseram: mestre, vem tirar água com a gente. Jesus então levanta e diz: por que temer? A partir de agora irás me conhecer. Deu ordem ao mar e o vento também ouviu meu Jesus falar. Mar te acalma, vento aquieta-te, sou eu que ordeno, então obedece. Todos ficarão maravilhados, olhando para Jesus, totalmente admirados. Só Ele é, só Ele faz, só Ele é grande, forte e capaz. Só Ele tem todo o poder, o controle é dele, quem vai contender? Só Ele é, só Ele faz, só Ele é grande, forte e capaz. Só Ele tem todo o
poder, o controle é dele. Quem vai contender tá no controle da tua vida, tá no controle da tua família, tá no controle da tua história, tá no controle. Então adora, tá no controle do universo, tá no controle desse processo. Ele é tremendo, é soberano, é infalível, tá no comando. Só ele tem todo o poder, o controle de tudo é dele. Ele tem todo o poder, quem rege esse mundo é ele. Ele faz o que ele quer e não pede sugestão. Ele entra em todo lugar, não pede licença e nem permissão. Só ele manda, não é mandado. Só ele para, não é parado. Manda no céu, manda na terra, manda no mar, na atmosfera. Esse é meu Jesus, que governa pois está no trono. Esse é meu Jesus, manda em tudo, ele é soberano. Esse é meu Jesus, que decide, ninguém questiona. Quem tentar contender, ele abate e mostra quem manda. Esse é o meu Jesus, ele é Deus, ele é Deus. Aleluia. Adore este Deus maravilhoso. Tá no controle da tua vida, tá no controle da tua família, tá no controle da tua história, tá no controle. Então adora, tá no controle do universo, tá no controle desse processo. Ele é tremendo, é soberano, é infalível, tá no comando. Só ele tem todo o poder, o controle de tudo é dele. Ele tem todo o poder, quem rege esse mundo é ele. Ele faz o que ele quer e não pede sugestão. Ele entra em todo lugar, não pede licença e nem permissão. Só ele manda, não é mandado. Só ele para, não é parado. Manda no céu, manda na terra, manda no mar, na atmosfera. Esse é meu Jesus, que governa pois está no trono. Esse é meu Jesus, manda em tudo, ele é soberano. Esse é meu Jesus, que decide, ninguém questiona. Quem tentar contender, ele abate e mostra quem manda. Tudo está no controle dele. Aleluia. Oh glória. Não há amigo melhor do que Jesus. Escuta, filho, o que ele está falando contigo. Aleluia. Oh glória a Deus. Ei filho, hoje eu falo contigo. Conta para mim as tuas causas, teus anseios não te calas, eu estou a te ouvir. Olha o que ele te diz. Não há melhor amigo do que eu, companheiro em todo tempo, eu sou teu Deus. Sou o teu porto seguro, tua força, teu refúgio. Sou a calma e tranquiliza a tua alma. Então confia, espera, descansa, te alegra. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se na fornalha tu entrares, eu também vou estar lá. Se te jogares numa cova, creia, não estás sozinho, nada vai acontecer. Eu
estou cuidando de você. Sinta o cuidado de Deus essa noite. Ele está falando contigo, filho. Aleluia. Sinta aí o abraço dele na sua alma. E ele te diz mais uma vez: não há melhor amigo do que eu, companheiro em todo tempo. Eu sou teu Deus, sou o teu porto seguro, tua força, teu refúgio. Sou a calma e tranquiliza a tua alma. Então confia, 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 confia. Espera, espera, espera. Descansa, descansa em meus braços, ó meu filho, e te alegra. Se passares pelas águas, elas não vão te afogar. Se na fornalha tu entrares, eu também vou estar lá. Se te jogares numa cova, creia, não estás sozinho, nada vai acontecer. Eu cuido de você. Sim, eu confio, espero, descanso, me alegro em tua presença, pois é meu refrigério, amigo fiel em todos os momentos. Eu sinto teu cuidado, estás comigo em todo tempo, meu Pai. Meu Pai, Ele cuida, Ele cuida, meu Pai. Sim, eu confio, espero, descanso, me alegro em tua presença, pois é meu refrigério, amigo fiel em todos os momentos. Eu sinto teu cuidado, estás comigo em todo tempo, meu Pai. Meu Pai, eu sinto teu cuidado, Pai. Eu sinto teu cuidado, Pai. Eu sinto teu cuidado, meu Pai. Eu sinto teu cuidado, meu Pai. Eu sinto teu cuidado. Descansa, meu filho. Queridos irmãos, nós estamos agora com a participação do ouvinte através de áudio pelo WhatsApp e já queremos neste momento chamar aqui, não é, a participação do primeiro ouvinte nesta noite, nesse programa. É a nossa querida irmã Neide, do Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco. Querida irmã, a paz do Senhor. Paz do Senhor, irmão. Eu sou Neide, do Cabo de Santo Agostinho. Pois não, meu irmão. De oração pela uma sobrinha minha, e ela comprou gasolina e jogou no corpo e tomou fogo. Meu Deus, que situação. Ela está internada no hospital do Recife. Aí no hospital está bem ruim, está perturbada, e só um milagre. E o médico já falou que ela está muito ruim, o estado dela é grave. Ela queimou 70% do corpo. Também peço oração pela minha saúde, né? Certo. Eu estou adoentada. Irmão, posso orar por mim? E orar pela minha filha, que está fazendo uma prova de concurso. Pois Peço não. também pela minha filha, Ana Fraga, pela causa na justiça, em nome de Jesus. Sim, senhora. Muito bem, meus irmãos, que situação, não é? Vamos apresentar essa jovem, e eu creio no Deus que dá segunda oportunidade. E Deus, Ele pode fazer isso. Essa jovem que teve 70% do corpo, não é, queimado, mas eu creio no Deus que vai chegar nessa causa. E nós cremos no poder da oração. Ouvimos há pouco, não é, o testemunho de cura divina. Nós falamos aqui sobre milagres
e nós vamos orar, irmã Neide. Deus abençoe. Vamos mais a um áudio agora, nossa querida irmã Maria José Teles, de Nova Descoberta. Irmã Maria, paz do Senhor, seja bem-vinda. Pai do Senhor, Maria José Teles, área 29, Grande Brava, minha oração pela minha saúde, pela minha família. Certo. Esse programa é um programa muito bom. Eu escuto, escuto todo dia essa programação. Que bênção. Abençoe a todos que fazem essa programação. Amém. Quero ver da parte de Deus. Amém. Querida irmã, nós falamos nesta noite a mensagem, não é, sobre paciência. Então, quero deixar para a sua meditação que está em Apocalipse, capítulo 2, versículo 2 e o versículo 3. Ali, Jesus fala à igreja de Éfeso sobre a paciência que aquela igreja tinha em meio ao sofrimento, mas que Jesus chegou naquela causa dando vitória. Então, que a irmã possa aguardar com paciência e creia. Como disse o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus abençoe, querida irmã Maria José Teles. Agradecemos a sua honrosa participação. Temos mais ouvintes na linha, meus irmãos, por meio do WhatsApp, a nossa querida irmã Lia, do Curado 4. Irmã Lia, paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, meus irmãos, Deus fala o coração. Sou irmã Lia, da área 65, Curado 4. Certo. Quero pedir oração pelo meu filho, que está com a causa na justiça, para que Deus venha dar vitória para ele. Pelo meu esposo, que está enfermo, esperando por uma cirurgia, mas eu creio na vitória, que o Senhor venha abençoar cada um dos irmãos com ricas bênçãos do céu. Amém. Como Deus é a vitória, eu volto para agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha aí, a irmã disse está esperando, né? Deus abençoe a nossa querida irmã Lia e que Deus possa dar vitória ao seu esposo. Nós agradecemos, minha irmã, a audiência do programa e também por participar conosco. Nós vamos mais um áudio aqui agora com a nossa irmã Sara de Jaboatão dos Guararapes. Irmã Sara, a paz do Senhor, seja bem-vinda, fique à vontade. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Me chamo irmã Sara. Certo. Moro aqui em Jaboatão dos Guararapes. Pois não, O pedido mesmo. de oração é pelo meu irmão que está no Cotel, lá Sim, em Igaraçu, pedindo Certo. para que vocês orem aí, né, para que Deus esteja ali presente e faça mudança, porque Deus é o Deus da mudança. E também boto o nome de oração do meu filho Rafael, que teve trombose nas 2 pernas, a minha filha Priscila também teve. Eu já perdi uma filha com essa trombose e eu peço que vocês orem. Desde já eu agradeço por tudo. Muito obrigada. Boa noite, fique na paz, que Deus abençoe. Amém, irmã Sara. Nós que agradecemos a sua participação. Vamos orar pelo seu irmão, né, que está no Cotel, as suas filhas, seus filhos, Rafael, Priscila, e nós cremos na vitória em nome de Jesus. Nós vamos ouvir mais um ouvinte, meus irmãos, agora de Petrolina, né? Ela que é assídua nas programações aqui na Rede Brasil e em especial no programa Deus Fala ao Coração. Diretamente de Petrolina, nossa irmã Melquiele Cristina. Irmã Melquiele, a paz do Senhor. Pai Senhor, glória a Deus. Essa programação do Deus Falar ao Coração é uma bênção na minha vida, na vida da minha família. Aqui é a Melquiele Cristina de Petrolina. Quero mandar uma oração para minha família, meu pai Felipe, meu irmão. Amém. Meus irmãos Melquisedeque e Melquiabro, eu vou falar sobre o nosso pastor Elcínio e família, que é uma bênção aqui na nossa filial. E uma oração também para o nosso pastor Senhor Rodrigues e família, na filial Nossa Senhora do Ó. E também uma oração para essa equipe, né, da Rede Brasil, que é uma bênção na nossa vida. Sim. A gente somos bastante edificados através do louvor, da palavra, dos testemunhos. É uma Amém. bênção. Deus continue abençoando e ajudando a cada um e aos ouvintes também. Amém. Deus abençoe, não é? Olha aí a saudação a toda a equipe, presbítero Manuel, o nosso irmão Jamerson, irmão Abimael, não é? Toda a equipe que está aqui na produção,
Que Deus abençoe, irmã Melquiele Cristina, é sempre bom tê-la conosco, participando aqui do programa Deus Fala ao Coração. Enviamos saudações a todo o povo de Deus aí na cidade de Petrolina, em especial a família da nossa irmã Melquiele. Deus abençoe. Meus irmãos, vamos mais um ouvinte, não é? Agora a nossa irmã Juliana, diretamente de Santa Cruz do Capibaribe. Irmã Juliana, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Paz do Senhor, sou Juliana de Santa Cruz do Capibaribe. Venho aqui pedir oração pelos meus 2 filhos, para que o Senhor chegue com saúde na vida deles. E também ore pelo meu lar. Amém? Muito bem, nós vamos orar para Jesus chegar com saúde, não é? Ele é o médico dos médicos. E hoje nós ouvimos aqui, irmã Juliana, testemunho, aquilo que Deus faz. Estivemos aqui refletindo sobre paciência, aguardar, esperar. E eu creio que Deus ele vai chegar com vitória na sua vida também. Deus abençoe. Obrigado por participar do programa Deus Fala ao Coração. Meus irmãos, temos mais um ouvinte na linha, nossa querida irmã Eliane, também da cidade de Petrolina. Querida irmã, a paz do Senhor, fique à vontade. Aqui é a irmã Eliane de Petrolina. Eu gostaria de pedir oração por mim, pelos meus filhos, e peço oração por minha nora. Vai fazer 5 anos em dezembro que casou. Já engravidou por 3 vezes e perdeu. E eu queria pedir oração também por isso, né, para que Deus venha, né, trabalhar em favor dessa causa dela, pois meu não. filho, né? E peço oração por mim, irmão. Certo. Eu não estou muito bem de saúde, estou com transtorno de ansiedade generalizada. Deus. Sim. Amém, irmão. Muito bem. Olha, irmã Eliane, a gente percebe aqui, não é, uma situação de um problema de saúde na família, né? Primeiro a irmã colocou aqui a sua nora, que por 3 vezes perdeu o bebê, e eu sei que toda mulher deseja, anseia ser mãe. Mas aguarde, Jesus está no comando. Eu creio no Deus que toca no ventre e faz aquilo que tem dificuldade, não é? Deus, ele tira todos os obstáculos porque ele é o médico por excelência. Nós vamos orar por esta causa. Eu creio no Deus de milagre e creio que a senhora pode entrar em contato conosco dizendo: por aquela causa orávamos e Deus fez o milagre e a minha nora gerou um filho, teve o bebê e está em seus braços. Se a irmã crê nessa palavra, diga amém. Creia nesta palavra, minha irmã, e aguarde o agir de Deus. Estaremos orando também pela senhora, né, por toda a família, e cremos na vitória em nome de Jesus. Vamos mais um ouvinte, dessa feita a nossa irmã Adelma, da cidade de Toritama, cidade abençoada, né? Querida irmã Adelma, seja bem-vinda, a paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, sou a irmã Adelma, certo. Aqui de Toritama, faço parte da congregação do bairro Fazenda Velha 1. Certo. Quero mandar uma saudação para o meu presbítero Talvanes e sua esposa. Quero também mandar uma saudação para a minha dirigente do Círculo de Oração, a irmã Betânia. Sim, senhora. Sua vice, a irmã Rosilene. Quero pedir oração pelo meu lar, pelos meus filhos que são afastados da casa do Senhor, para que Jesus traga de volta Isaí da Rede Brasil, que é uma bênção. Amém. Esse programa é um culto em nossos lares. É verdade. Cada culto que é apresentado aí na Rede Brasil é uma bênção. Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Em Amém. nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmã Adelma. Nós agradecemos, né, a audiência e também a participação. Louvar a Deus por sua vida. Nós vamos orar. Nós estamos chegando ao final do programa e esse momento que nós reservamos para apresentar todos os pedidos de oração. Esse programa tem o objetivo de estar junto às famílias, aqueles que estão passando por dificuldades e somar a sua fé, a nossa fé e falar com Deus.
Afinal de contas, a Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu creio muito no poder da oração, irmãos, porque a Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Então nós vamos orar daqui a pouquinho, né? Não saia daí, aguarde esse momento. Você pode dobrar os seus joelhos onde está. Se não puder, fecha teus olhos. Se não puder, ora em pensamento, mas nós vamos orar pedindo a Deus milagres. Amém? Nós vamos ouvir aqui a última participação e de João Pessoa, Paraíba, a nossa querida irmã Cessa participa conosco por meio de áudio. Querida irmã, a paz do Senhor, seja bem-vinda e fique à vontade. Paz do Senhor, boa noite. Boa noite. Deus abençoe todos vocês. Eu assisto todas as noites o programa Deus Fala ao Coração. Olha que bênção. João Pessoa. Amém. Estou aqui pedindo que me ajude em oração pela minha família, certo, por mim, pelo nosso Brasil, né? É verdade. Estamos precisando muito de oração. Agradeço muito a Deus. Eu tenho recebido muitas bênçãos através desse programa, através das orações que vocês fazem durante o programa, os louvores. Sou grata por tudo. Afinal, eu assisto a programação toda, no começo da manhã, Mulheres e Seus Desafios, até Deus Fala ao Coração. Até eu dar sono para me dormir. Quando eu estou acordada, eu estou na Rede Brasil. Amém. Muito bom na nossa casa. É um ponto do nosso lar. Amém. Muito obrigada mesmo. Jesus abençoe. Meu nome é Cessa. Muito bem. Cessa de Cabedelo, João Pessoa, Paraíba. Pois não, irmã Cessa. Queridos, que coisa boa, não é? Ouvir um testemunho desse e a gente já percebe a importância que tem a Rede Brasil de Comunicação. A nossa irmã testemunhou que desde cedo acorda as Mulheres e Seus Desafios e segue com toda a programação da Rede Brasil e só vai dormir após o Deus Fala ao Coração, não é? Que Deus continue abençoando a nossa querida irmã, todos os nossos irmãos paraibanos, os nossos irmãos ali em Cabedelo, né? E não só os irmãos, mas também você que não é evangélico, muitas pessoas não evangélicas participam da programação da Rede Brasil. Curiosamente, esses dias passei por um estabelecimento comercial e até onde se vende bebidas alcoólicas. As pessoas estavam em suas mesas, com copo e com bebidas, mas sabe qual a TV, programa estava ali na TV e eles estavam acompanhando? Rede Brasil de Comunicação. Enquanto estavam ali, Deus estava falando ao coração, não é? E alguns deles disseram: olha, manda a saudação porque a gente assiste, o dono daquele estabelecimento. Então, que Deus abençoe o nosso pastor presidente, a você que contribui com a sua oferta, com o seu dízimo, que mantém a Rede Brasil de Comunicação. Vemos a importância, não é? Esse meio de comunicação que tem levado a palavra de Deus, o louvor, tem levado a bênção do Senhor às famílias. Que Deus abençoe a todos. Agradecemos a nossa irmã Cessa. Quero enviar saudação à sua família e todo o povo de Deus aí no estado da Paraíba. Queridos, estamos chegando ao final de mais um programa. Já queremos agradecer a participação de todos os nossos ouvintes que enviaram áudio aqui através do WhatsApp e estiveram participando conosco. Nós estamos caminhando para o final, como disse, e neste momento nós teremos um momento de oração. Nós vamos falar com Deus, nós vamos falar e apresentar a Ele todos os pedidos de oração que foram enviados aqui por meio dos áudios que ouvimos e crendo que o Senhor é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Nós queremos já convidar a nossa querida irmã Tamires Nascimento para trazer as suas considerações finais e depois das considerações finais ela vai louvar o Senhor. Nós vamos concluir este programa ouvindo nossa irmã louvando o nome do Senhor. Mas antes, vamos orar. Quero lhe convidar para orar
falar com Deus. Feche seus olhos e ore comigo. Pai bendito, Senhor Deus, neste momento eu quero te louvar por mais um programa, Deus Fala ao Coração, e te apresento, Senhor, todos os teus filhos que participaram conosco através de áudio pelo WhatsApp. Falaram aqui das suas situações, o irmão da tua serva, Senhor, que está ali no cotel. Quero te apresentar também o teu servo que está esperando, aguardando uma vitória. Aquela jovem, Senhor, que teve 70% do seu corpo queimado. Chega naquela vida, Senhor. Da vitória, tu podes assim fazer para que o teu nome e apenas o teu nome, Senhor, seja glorificado. Tu és Deus. Nós cremos em milagres. Ah, Senhor, eu quero te apresentar a tua serva, irmã Melquiele Cristina, todos os teus filhos ali em Petrolina. Te apresentamos os teus servos que participaram aqui do Grande Recife e toda a área metropolitana. Te apresentamos os teus filhos que participaram conosco de outros estados, Senhor. Aqueles que neste momento estão de joelhos dobrados, derramando lágrimas. Espírito Santo, colhe essas lágrimas, leva até Deus. Faça milagres, Senhor. Opera maravilhas agora. Eu quero receber, Senhor, mensagem de áudio dos teus filhos agradecendo o milagre, porque tu permanece o mesmo, tu és o mesmo. Ah, o Senhor não muda, tua palavra diz, porque eu, o Senhor, não mudo. Opera maravilhas. Faça, Senhor, para a glória do teu nome. Ah, Deus, eu te agradeço pela vida da irmã Tamires, que esteve conosco aqui, Senhor, neste programa. Abençoe a sua família. Ajuda todos os teus servos que trabalham aqui na Rede Brasil, o nosso pastor presidente, a diretoria da igreja, todos os obreiros que cooperam com teus servos, Senhor, o nosso pastor presidente nesta tão grande obra. Abençoa todos. Leva-nos em paz para os nossos lares. É o que te peço e te agradeço por tudo no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, a comunhão e as consolações do Santo Espírito sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre. Amém. Nesta oportunidade queremos agradecer, não é, a Deus pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia. Né? Queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui junto com o evangelista Flávio Marques. Deus abençoe, servo de Deus. Né? Queremos agradecer ao nosso pastor presidente pela oportunidade, a nossa querida irmã Judite, receba nosso abraço, ao nosso coordenador evangelista Azarias Rosas, né? E também a irmã Eliane e a todos os irmãos, né, lá da área 34, receba o nosso abraço. Né? Também ao meu esposo que acompanha e algumas irmãs aqui que também estão nos acompanhando. Amém? Deus abençoe a todos os irmãos e foi muito bom estarmos aqui nesta noite adorando e exaltando ao nome de Jesus. E o melhor, sentindo a sua presença. Aleluia. Deus está preparando algo novo para você. Creia. Aleluia. Glória a Deus. Lutas, tempestades sempre vão se levantar, perseguição e sofrimento. Nessa terra tudo isso acontecerá, mas eu vou passando e orando, eu vou passando e cantando, eu vou passando e adorando, eu vou passando e confiando. Eu vou passando, sentindo Deus bem perto de mim, sua presença
prosseguir. Ele me trouxe para te dizer assim: quem vai falar é Deus, quem vai agir é Deus, quem vai fazer é Deus. O impossível é com Deus, a provisão vai vir de Deus, o livramento é com Deus, aquela causa impossível, quem vai resolver é Deus. Então por que temer? Pra que se lamentar? Em vez de murmurar, dobre o joelho e vai orar. Vem providência por aí, vem novidade para ti. Vai preparando um sorriso, algo novo está por vir. Tem Samuel chegando, já tem mar se abrindo, tem correntes quebrando, tem gigante caindo, tem batalha vencida, tem paz pra tua vida. O arco foi quebrado, Deus está te dando vida. Alguém até pensou que era o teu fim, mas foi um grande engano hoje você estar aqui. Deus agiu de repente, surpreendeu a gente. Deus move céu e terra para dar vitória ao crente. Ao crente que ora, ao crente que busca, ao crente que desce, ao crente que obedece, ao crente que clama, em Deus se derrama, ao crente que crê mesmo sem ver, mas usa fé. Então te acalma, alegra tua alma, tu tens um amigo que falou-se contigo, e mais uma vez ele diz pra você: vai preparando o sorriso, porque quem vai falar é Deus, quem vai agir é Deus, quem vai fazer é Deus. O impossível é com Deus, a provisão vai vir de Deus, o livramento é com Deus, aquela causa impossível, quem vai resolver é Deus. Então por que temer? Pra que se lamentar? Em vez de murmurar, dobra o joelho e vai orar. Vem providência por aí, vem novidade para ti. Vai preparando um sorriso, algo novo está por vir. Tem Samuel chegando, já tem mar se abrindo, tem correntes quebrando, tem gigante caindo, tem batalha vencida, tem paz pra tua vida. O arco foi quebrado, Deus está te dando vida. Alguém até pensou que era o teu fim, mas foi um grande engano hoje você estar aqui. Deus agiu de repente, surpreendeu a gente. Deus move céu e terra para dar vitória ao crente. Ao crente que ora, ao crente que busca, ao crente que desce, ao crente que obedece, ao crente que clama, em Deus se derrama, ao crente que crê mesmo sem ver, mas usa fé. Então te acalma, alegra tua alma, tu tens um amigo que fala hoje contigo, e mais uma vez ele diz pra você: vai preparando o sorriso. Então te acalma, alegra tua alma, tu tens um amigo que fala hoje contigo, e mais uma vez ele diz pra você: vai preparando um sorriso.